Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar de problemas. Eu sou Jaciara Santiago, professora de matemática. Vem comigo! Ok, galerinha, vamos falar sobre como resolver problemas com mais de uma operação. O que fazer para não cometer erros? Bem, trouxe para vocês algumas dicas jacimáticas. Primeiro, é importante ler e interpretar a questão. Segundo, identificar a pergunta. Terceiro, nós temos que verificar e organizar os dados. Preste atenção que nem todos os dados precisam ser utilizados na hora da resolução. Quarto, analisar o que deve ser feito, ou seja, qual operação. Quinto, o cálculo. Sexto, conferir o cálculo. E sétimo, responder a pergunta. Vamos falar um pouco mais sobre cada um dos itens. O primeiro deles é ler e interpretar a questão. Ler e entender um problema, gente, é tão importante quanto saber fazer uma conta. Afinal, não adianta nós sabermos todas as operações se a gente não sabe qual operação vai usar, né? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês um problema. E o problema é: na cidade de São Paulo, na primeira quinzena de abril, foram coletadas 4.000 toneladas de recicláveis, 25% a mais em relação ao mesmo período de 2019. Eu tirei essa reportagem do O São Paulo. Ela foi postada no dia 13 de junho de 2020. A questão é: a notícia avalia o aumento na produção de lixo durante o período da quarentena. Se uma quinzena foram recolhidas 4.000 toneladas, quanto será recolhido aproximadamente em 2 trimestres? Precisamos pensar com calma. Olhando assim, parece até um problema muito complicado de resolver, mas vocês vão ver que não é bem assim. Bom, o problema traz algumas informações que nós precisamos ter conhecimentos prévios para poder entender. Entre elas nós temos uma quinzena, 4.000 toneladas, 2 trimestres. Nós precisamos ter conhecimento de medida e aqui no caso principalmente medida de tempo, para saber o que é quinzena e o que é trimestre. O segundo aspecto que nós precisamos identificar é a pergunta. E a pergunta é clara: quanto será recolhido aproximadamente em 2 trimestres? Depois de identificada, nós vamos verificar os dados. Bom, uma quinzena, que é 15 dias, foram recolhidas 4.000 toneladas. E um trimestre, quanto será? E 2 trimestres? Nós precisamos efetuar o cálculo a partir dessas informações que o problema nos traz. Quarto, nós vamos analisar o que deve ser feito, ou seja, qual operação utilizar. Como nós temos valores repetidos, a operação ideal é a multiplicação. Podemos, inclusive, usar uma expressão numérica para resolver. Vamos ao cálculo. Então, nós temos 2 vezes 3, ou seja, 2 trimestres, vezes 4 vezes 2. Eu associei para ter mais facilidade de entendimento. O que são esses 4 vezes 2? É que nós temos 4 toneladas a cada 15 dias. Cada mês tem 2 quinzenas. Então, nós precisamos achar quanto é recolhido por mês para depois achar aí o que é recolhido nos trimestres. Então, vamos nossa primeira prioridade, os primeiros parênteses da questão. Nós temos ali 6 vezes 4 vezes 2. Agora, nós vamos ao segundo parêntese. Então, nós vamos repetir tudo que nós não resolvermos. 6 vezes 4 vezes 2, que é 8. 6 vezes 8, 48. Viu? A conta em si é muito simples. A interpretação do problema é que é a grande questão. No próximo, nós temos que conferir os cálculos. Para conferir os cálculos, nós podemos utilizar a operação inversa,
ou fazê-los de uma outra maneira. Por mais simples que um cálculo pareça, nós temos que criar o hábito de verificar. Aí eu apresentei uma nova forma de resolver o mesmo problema. E em sétimo lugar, nós temos a resposta à pergunta. Serão recolhidos aproximadamente 48 mil toneladas de lixo em um semestre. Aqui eu trouxe uma tabela com palavras que estão relacionadas às operações, para que vocês tenham facilidade de identificar qual operação deve ser feita. Mas vamos praticar? Eu trouxe para vocês 2 problemas. Vocês vão ler o problema e pausar o vídeo. Nesse primeiro problema, vocês precisam calcular quanto eu tenho depositado na minha caderneta de poupança. Agora vocês vão pausar o vídeo. Se você está lendo, é porque você já resolveu. Veja agora o raciocínio que eu utilizei para fazer os cálculos. Pause o vídeo mais um pouquinho, acompanhe a leitura do texto, para depois seguir para o próximo problema. No próximo problema, eu estou falando das flores que eu comprei e que vou distribuir em alguns vasos. Você vai ler o problema, fazer a sua interpretação e, novamente, você vai pausar o seu vídeo aqui. Se você chegou até aqui, é porque já resolveu o problema. Já descobriu quantas flores eu comprei, quantas flores há em cada vaso. Percebeu também que é necessário um conhecimento prévio de que uma dúzia é igual a 12 unidades. Pause o vídeo mais uma vez e verifique se a solução encontrada, o raciocínio utilizado são parecidos. Mas lembre-se, nós podemos seguir caminhos diferentes e chegar ao mesmo resultado. O importante é uma leitura atenta, uma interpretação correta e seguir os passos. Se você gostou desse vídeo, aproveite e deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos siga no Instagram. Um beijo no seu coração e até o próximo!